Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Hoje eu estou num dia especial. Eu vim até a Jordânia aqui com a Laura, porque aqui em cima, logo depois desse monturo de terra que você está vendo aí, lá em cima está acontecendo a escavação arqueológica de Tal al-Haman. Tal al-Haman, ou Tal el-Haman, alguns pronunciam Tel el-Haman, não importa aqui, é, segundo alguns especialistas, o sítio arqueológico da antiga cidade de Sodoma. Há alguns indícios arqueológicos que estão sendo levantados e pesquisados que levam alguns a crer que aqui seria o local daquela cidade descrita no livro do Gênesis como uma cidade perversa, pecadora, e que foi destruída pela ira de Deus, que fez descer fogo do céu. Nós vamos até lá. Já tive informação que o Dr. Collins está escavando aqui, que é o diretor desse sítio arqueológico, o principal pesquisador dessa área, e eu vou procurar ver se eu encontro com ele lá, quero conhecê-lo, quero pedi-lo para filmar o sítio arqueológico, espero que ele deixe, e assim compartilhar com vocês um pouco dessa hipótese arqueológica, a relação que isso teria com a Bíblia Sagrada, e depois nós darmos um fechamento a respeito de tudo isso, tá bem? Então você é meu convidado, vamos conhecer esse sítio arqueológico e ver algumas pessoas trabalhando em loco, para você ter uma ideia de como é o dia a dia de uma escavação arqueológica. Vem comigo! Esse aqui é o Dr. Collins, eu tive a felicidade de chegar aqui em Tal al-Haman e eles estão escavando aqui no momento com aproximadamente 40 voluntários. O Dr. Collins é o diretor de escavação desse lugar e ele gostaria de dar um alô para o Brasil. You can tell something to Brazilian people? Yes, absolutely. Well, welcome to Tal al-Hammam. I would say also welcome to biblical Sodom. The Bible gave us the map. Genesis chapter 13 gave us the map, told us where to find Sodom. Well, we came and lo and behold, it's here. It actually is here. So we're actually standing in the palace area with these stones, these foundations, all these walls that you see. This is the palace area of Tal al-Hammam where King Bear lived. So that's very exciting to me. So welcome to Sodom, and someday maybe you'll come visit. Olha, viu? Então venham visitar, visiting and working too. Yes. Porque eles chamam também voluntários para cá. Eu vou mostrar para vocês agora um pouco do sítio arqueológico de Tal al-Haman. Thank you, doctor. Thank you. Até daqui a pouco. Olha, uma das evidências mais fortes que eles encontram para falar que aqui foi a cidade de Sodoma é justamente a estratigrafia. Esse lugar onde eu estou aqui do palácio pertence ao chamado período do Bronze Médio. O período do Bronze Médio, eu estou falando algo em torno de 1700, 1600 anos antes de Cristo. E aqui você nota que a cidade foi construída e ela foi destruída também. Como é que eu sei disso? Olha para essa parede aqui. Vocês estão vendo aqui que nós temos várias camadas, mas se você olhar bem, eu não sei se o vídeo vai mostrar, aqui você tem várias cinzas. Olha aqui como é que a coloração aqui é diferente daqui embaixo, tá vendo? Olha, vou pegar um pouquinho dessa cinza aqui e mostrar para vocês. Olha, isso aqui é cinza misturada com terra, tá vendo? Olha mais aqui, Laura vai vir mais aqui, vai mostrar para vocês. Olha nesse canto aqui, a marca do queimado tá mais clara ainda de se ver, olha. Conseguem ver? Só mostra aqui pro pessoal de casa poder ver, meu bem, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui tá bem clara a marca do queimado, ó. Cinza e destruição. Isso aqui era algum material de madeira que havia aqui e que foi destruído. Tá vendo, olha? A madeira tá queimada, é claro, a madeira virou farelo aqui, pó, e a cinza também da destruição. Você tem toda essa marca aqui, olha. Então, olha a largura dessa destruição, daqui até aqui, olha. Então, toda essa parte aqui foi completamente destruída pelo fogo. Aliás, tem até cinza até aqui, olha. A cinza vem até aqui em cima, ó. Então, a gente sabe que em algum período, em torno de aproximadamente 1650 a.C., depois eu vou falar dessa data, essa cidade foi completamente pulverizada pelo fogo. O mais curioso é que o fogo que destruiu aqui a cidade de Tal al-Haman não é um fogo que pega de baixo para cima, parece que foi um fogo que veio assim, realmente de cima para baixo. Tudo isso aqui foi coberto de cinzas e todo o palácio que havia em torno de onde eu estou aqui foi completamente pulverizado. Eles, além da estratigrafia das camadas, vocês estão vendo então as cinzas aqui, né? Para todo lado. A cerâmica que a gente encontra aqui também ajuda a datar esse período. Olha que interessante, osso de animal. Quando você encontra ossos como esse, a gente só tem que tomar cuidado que às vezes pode estar fora de contexto, né? Esse aqui, por exemplo, estava ali em cima, alguém encontrou. Ossos são submetidos a carbono 14, usa-se o carbono 14 quando é material orgânico, usa a termoluminescência também quando é cerâmica. Nesse momento eu não estou achando nenhuma cerâmica aqui,
mas eles encontraram várias cerâmicas que ajudam a datar a época em que esse palácio estava em uso e quando ele foi destruído. Também nós temos evidências que depois da destruição do palácio ele foi reconstruído. Já que eu falei de cerâmica, aqui eu tenho alguma cerâmica, ó, são tijolos de uma construção posterior. Parece que alguém veio posteriormente construiu outro palácio aqui por cima. Na verdade, a cidade ela tinha em torno de 8 mil habitantes, na época que ela foi destruída, e ela foi reedificada depois, posteriormente. Eu vou andar no sítio arqueológico e vou mostrar mais alguns pedaços para vocês. Vem comigo. Olha, eu achei mais um pedaço de cerâmica aqui. As cerâmicas estão em muitas partes aqui. Aliás, quando a gente for ali para frente, vocês vão ver vários pedaços de cerâmica que a gente chama de cerâmica de diagnóstico. Não é o caso dessa aqui. A cerâmica de diagnóstico é aquela que serve para a gente datar, por semelhança, um extrato arqueológico. Seria mais ou menos assim, você vai entender comigo. Quem entende bastante de carro, ele olha para um Passat, um carro da Volkswagen, e fala, isso aqui é um Passat 1977. Como é que ele sabe que aquele é um Passat 1977? Por causa do design do carro, ou a performance, o tipo da lataria. Ele também sabe se é um Vectra 1980, eu não sei, da qualquer data, ele nem tinha Vectra 1980. Algum carro assim com o seu ano, pelo design você sabe. Também quem entende de arte, a mesma coisa. Ele fala, olha, esse quadro aqui é um quadro impressionista. Isso aqui é uma arquitetura do período rococó. Olha a poeira agora que veio aqui. Então a cerâmica é a mesma coisa. Agora, para a gente poder datar, você tem que ter a alça da cerâmica, você tem que ter as linhas dela. A gente chama esse pedaço de cerâmica diagnosticável. Não basta encontrar apenas uma cerâmica do período do bronze e falar, olha, isso aqui é do período do bronze. Uma cerâmica sozinha não diz nada. Você tem que também ter uma continuidade, um grande número daquela cerâmica no local para indicar realmente que ela estava em uso naquele período, percebeu? Então não basta encontrar um pedacinho de caco de argila, você tem que encontrar muitos que demonstrem uma utilização naquele período. Agora, olha uma coisa que até a Laura falou que as pessoas podem perguntar, como é que a gente sabe que ali a destruição veio de cima para baixo? Nesse formato aqui não dá para a gente ver muito, mas você percebe que os desenhos, eu não sei se a Laura consegue mostrar ali, olha, da linha, ela está sempre descendendo, eles fazem assim, olha, tá certo? Você tem que ver como é que a linha da camada de destruição está se formando, sempre nesse formato. Ela faz assim, ó, ela não sobe, parece que o que está em cima foi pulverizado. Por exemplo, aqui nós já temos uma destruição de outro período arqueológico, olha. Tá vendo? Olha, essa destruição aqui é de uma outra época posterior daquela. Essa aqui indica realmente uma destruição que ocorreu por um ataque militar, alguma coisa. Porque, em primeiro lugar, você tem uma camada muito fina de cinza, tá vendo? E ela tem todos os indícios de um fogo que está subindo. É diferente daquela lá, que é uma camada grossa, e ela faz um desenho de como se fosse uma onda, tá certo? Descendo assim, olha lá embaixo, olha. Perto onde está ali aquele cesto preto, a pá, podem olhar que ela faz esse desenho assim, como se fosse uma onda desenhando assim. Essa parte aqui é interessante, que isso aqui era um lugar que tinha uma porta. Aqui provavelmente havia uma porta, isso aqui é aquele batente da porta, como eles chamam, e assim a gente vai redesenhando o palácio que havia aqui. Se a Laura filmar ali no canto, tem alguns trabalhadores lá ainda, olha, tá vendo aquela parte lá? São construções posteriores, indicando que depois dessa destruição ocorrida por volta de 1650 ou 1700 a.C., nós tivemos uma reconstrução da cidade aqui, alguém que morou aqui, talvez uma vilazinha muito pequena. Vamos continuar o nosso passeio, vamos ver outros pedaços? Só para tentar ficar mais claro ainda esse detalhe que eu falei do fogo vindo de cima para baixo, notem que aqui não foi um fogo comum. Perceba que a onda que faz de cinzas, ela vem nessa direção assim, como se fosse realmente uma onda, como se o fogo viesse numa forma de água. Você entendeu a comparação? Como se ele fosse descendo assim, olha, e consumindo tudo. Veja aqui o formato que ele vai vindo, estão vendo? Olha, nessa direção aqui. Um fogo normal, ele só queimaria tudo e ficaria tudo reto aqui. Mas ele veio descendo assim e pegando tudo. Nós temos mais cerâmica aqui que nos ajudam também a datar todo esse período aqui, olha, tá vendo uma cerâmica aqui, ó, pedaço de cerâmica. E eles encontraram aqui também muito metal retorcido. Aqui, não, isso aqui é rocha retorcida e ela começa a ficar vitrificada.
O fogo que consumiu tudo isso aqui, acredita que se for uma temperatura superior a 2.000 graus. 2.000 graus Celsius. Então você tem uma noção, 2.000 graus, gente, é muito quente. Tanto é que algumas rochas começaram a vitrificar. Se você olhar, ela começa a ter uns brilhozinhos aqui, olha, que a rocha foi completamente vitrificada. Eu vou mostrar outras evidências mais fáceis de vocês verem ali na frente. Então vem comigo que ainda tem mais coisas para mostrar. Essa parte aqui vai ajudar vocês a entenderem um pouco da estratigrafia também, que eu falei de uma construção em cima da outra. Olha esse quadrado que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é a base, o alicerce de uma torre que havia nessa região, tá bom? Isso aqui é do período do Bronze Médio, E você vai perceber que nesse período do Bronze Médio nós temos ainda também as camadas de destruição aqui, ó. Olha aqui o fogo, olha. Estão vendo? Fácil de ver aqui, ó. Estão vendo? Olha. A cinza que eu falei, tá para todo lado. Aqui era alguma coisa de madeira, mas aqui você tem toda uma parte de cinza. Agora, se você prestar bastante atenção, acima dessa torre aqui, que foi pulverizada, evidentemente, não existe mais nada dela, você tem uma parede vindo ali, olha. Aqui, bem nessa direção, tem uma parede. Essa parede está construída por cima. Quem ia construir uma parede aqui, ligando nada com nada em relação à torre? Então nós entendemos que essa parede aqui é de um período posterior, é do período do ferro. Eu estou falando aí por volta de 1000 anos antes de Cristo. Então, entre essa parede e esta outra aqui, eu tenho mais ou menos 700 anos de distância entre essa construção e aquela outra construção ali, tá bem? Olha aqui, mais pedaço de cerâmica também queimada, olha aqui. Tá vendo aqui, ó? Foi queimada essa cerâmica aqui, ó. Ela esteve no incêndio que ocupou disso. E se proceder à hipótese de que aqui seria Sodoma, essa cerâmica fez parte da história que está lá no Gênesis. E ali atrás nós temos uma outra parede de um período do ferro também, porém posterior àquela. Pode olhar que ela está num nível mais acima. Então é assim que a gente vai entendendo os níveis de construção pelos quais a cidade passou. Aqui é como se fosse um piso, um lugar que tem muitos tijolos também de terracota ou de barro, como a gente fala, indicando que aqui era uma área de bastante concorrência das pessoas que viviam aqui na cidade, que nós chamamos de Tal al-Hammam. Aqui eu tenho uma boa demonstração daquilo que eu mencionei para você sobre cerâmica diagnosticável. Olha, eles têm aqui, olha, estão vendo os vasos aqui com as suas asas? Isso aqui é uma parte que dá para identificar a cerâmica. Quando você encontra uma base assim, uma lateral da cerâmica, não dá muito para dizer de que período é, porque mesmo a cerâmica romana, uma cerâmica grega, vai ser muito semelhante em alguns casos. É lógico que às vezes a grossura do barro, as linhas aqui dão uma ideia, mas o melhor mesmo para diagnosticar são as bordas, as alças, como essas aqui, olha, tá bem? Isso aqui tudo eu posso dizer que são cerâmicas do período do bronze. Então você vê, são vasos que eram usados aqui, e tudo esse material diagnosticável na arqueologia. Inclusive, ó, isso aqui é uma base, olha como é que isso aqui está bem queimado, olha. Tá vendo, olha? Agora é lógico, eu não posso já pegar de cara e falar que esse queimado é da mesma destruição da cidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que seja uma panela também que existia naquela época, e a panela, por estar no fogo, ela sempre pegava o queimado do fogo ali. Ou também pode ter sido daquele acidente geológico que houve aqui, como alguns colocam, que eu vou explicar para vocês qual a explicação científica que dão para essa queima da cidade. Não foi um exército que queimou a cidade. Eu vou dar daqui a pouquinho qual a explicação científica que dão para isso e qual a possível ou provável relação que muitos fazem entre esta hipótese, o que aconteceu aqui, e o texto da Bíblia Sagrada. Mas eu queria mostrar para vocês esses pedaços de cerâmica aqui, para você ter uma noção então do que a gente chama de cerâmica diagnosticável. Aqui, olha, isso aqui é a base de algum vaso, tá vendo? Olha, a base é muito importante, a alça é importante, as bordas também são importantes, e além disso a gente olha também as linhas de construção da cerâmica, a grossura, a espessura, e em alguns casos aplica-se também uma técnica cerâmica chamada termoluminescência, que é quando você, a partir do quartzo que é encontrado em alguns tipos de material de barro, a gente consegue datar a época em que a cerâmica sofreu a última queima a partir da termoluminescência, a partir da iluminação do quartzo. Eu já fiz esse tipo de trabalho
com o IPEM lá da USP, datando cerâmica tanto de Babilônia quanto de Jericó. Mas isso é uma outra história. Mas vamos continuar que eu ainda quero falar muito sobre esse assunto com vocês. E nós temos indício também que a cidade voltou a ser ocupada no período romano. Olha lá em cima aquela outra torre. Só para vocês terem uma noção, a altura em que ela está em relação ao que nós encontramos aqui embaixo, ela é de um período muito posterior ao período do bronze e também do ferro. Aquilo ali é uma construção típica daquelas que Herodes fez quando foi rei de Israel. Então Herodes, como rei de Israel, construiu vários palácios, como Massada, como Cesareia Marítima. Então aquilo ali é uma construção do período herodiano. Alguns pensam até que aqui poderia ser a cidade de Lívia, que é mencionada em documentos antigos. Não se sabe ainda ao certo. Mas nós temos então uma cidade que foi destruída no período do Bronze Médio, depois ela foi reedificada, não totalmente, mas pelo menos uma estruturazinha pequena no final do período do Bronze, depois no período do Ferro, 2 vezes no período do Ferro, e depois ela foi desativada até a época do período romano. É o que nós temos aqui em termos arqueológicos. Agora eu vou juntar tudo isso aqui e vou contar para vocês um pouco mais sobre essa teoria e o que nós podemos dizer a respeito dela. Será que realmente aqui são os restos arqueológicos de Sodoma? Vamos conversar sobre isso. Eu vim com a Laura até esse lugar aqui para que vocês possam ter uma noção melhor do que eu estou dizendo. Lá atrás, não sei se dá para ver daí, está o sítio arqueológico de Tal al-Haman, que a gente mostrou para vocês agora, que eles estão escavando lá. O Dr. Collins está escavando com os seus vários voluntários ali, alunos. Agora vejam como toda a região aqui está queimada. Olha essas pedras aqui. Vocês estão vendo a cor delas bem queimadas? Olha. Toda a rocha aqui foi queimada. Olha aqui. Nós temos ainda indício de uma queima monumental aqui, de algum fogo que praticamente derreteu a área. Até do ponto de vista geológico, é possível você ver como é que tudo está literalmente queimado até hoje. Eu vou chegar mais próximo de algumas dessas rochas e mostrar para vocês como é que elas foram realmente derretidas. Aqui, até quem é leigo em geologia, eu sou leigo em geologia, minha área é arqueologia, pode perceber como é que a rocha foi derretida. E eu vou contar para vocês também alguns indícios que levaram o Dr. Collins a pensar que lá seria a cidade de Sodoma e aqui seria então o vale onde ficariam aquelas cidades que foram destruídas pela ira de Deus. Qual a relação disso com a Bíblia, os pontos a favor e contra essa teoria, e também o que dizem os cientistas a respeito desta grande evidência de queima que houve aqui no passado. Venham comigo. Mostrando assim mais de perto, talvez fique mais fácil para vocês poderem ver o que eu estou falando. Olha aqui a rocha cheia de marcas escuras aqui, na parte de cima, no topo. E novamente eu acentuo, que eu já falei do ponto de vista arqueológico, agora do ponto de vista geológico. Foi um fogo que veio de cima para baixo. Ele começa a queimar do topo para a base. Tá vendo? Olha, do topo para a base. Aqui também você tem as partes de fogo aqui em cima. Toda a rocha aqui foi queimada. Olha essa aqui, perto do meu pé aqui, por exemplo. Olha, nós temos uma rocha que foi literalmente derretida. Essa outra aqui mostra também, ó, tá vendo todas essas bolhas que você está vendo aqui, olha, parece até uma pedra do fundo do mar, né? Ela ficou em tal estado de combustão que ela começou, há vários tipos de rocha aqui, é claro, que ela começou a criar bolhas, porque foi subindo como se fosse um magma, uma lava vulcânica. Aqui também eu tenho marcas do fogo, vocês estão vendo, olha? Marcas do fogo. E outras evidências que eu tenho, olha essa aqui que interessante, olha essas bolinhas que ela faz. Tem muitos lugares que mostram essas bolinhas aqui, olha. Isso aqui são gases que vão subindo à medida que o fogo vai se acentuando e derrete. Aqui é um tipo de rocha, aqui é outro tipo de rocha, tá bem? Por isso que elas têm formatos diferentes na hora que foram expostas a esse calor violento, essa combustão. Aqui também eu tenho o nível, que dá para vocês verem como é que cada rocha reagiu diferente. Algumas criaram essas bolhas aqui, olha, estão vendo? Essas bolhas todas aqui são de gases. Aqui já é um outro tipo de rocha. E, gente, deixa eu colocar aqui para vocês de maneira bem clara que tudo isso que eu estou falando, dessa queima gigantesca, monumental que houve aqui, isso não é uma posição de um crente, de um pregador do evangelho, ou dos cristãos querendo forçar a Bíblia, não. Quem afirma que isso aqui foi exposto a um grande incêndio de proporções gigantescas no período do Bronze Médio são físicos, historiadores, astrônomos,
muitos deles até céticos em relação à Bíblia. Eu sei que a pergunta que você deve estar fazendo é essa. Bom, se eles são céticos em relação à Bíblia, mas admitem que nós temos uma destruição aqui próxima àquela que a Bíblia apresenta, então como é que concilia isso? Eu vou falar sobre esse detalhe daqui a pouco. Deixa eu mostrar aqui só mais um aqui, Laura, porque esse aqui parece que está bem mais claro também, para mostrar aqui, olha, como é que nós temos diferentes tipos de rocha aqui, olha, tá vendo? E elas foram grudando umas nas outras como se fosse um cimento, quando resfriaram, é claro. A parte de cima aqui foi mais exposta ao calor, tá bem? Aqui, eu não sou geólogo, então não sei falar os tipos de rocha que é aqui. Um geólogo explicaria isso com muito mais propriedade do que eu. Mas aqui você tem um outro tipo de rocha que grudou nessa aqui, e você vê que ela foi literalmente derretida, tá bem? Olha, as marcas aqui de um derretimento. Agora eu vou procurar um lugar aqui para me assentar, lembrando que ao fundo nós temos o sítio arqueológico de Tal Haman, e eu vou explicar para vocês um pouco qual a relação disso com a Bíblia, de acordo com a hipótese do Dr. Collins. Então, vamos procurar um lugar adequado para a gente sentar aqui. Os primeiros indícios que levou o Dr. Collins a trabalhar com a hipótese que aqui seria a cidade de Sodoma, partem do próprio texto bíblico. Em Gênesis capítulo 13, fala das demarcações geográficas pelas quais percorreu Abraão com sua família, com seu clã. Deixe-me apenas dizer para vocês que aqui está cheio de mosquito. Tem mosca para todo lado aqui. Então, se você não se importar, de vez em quando a Laura vai balançar ali por causa de um mosquito. É mosquito grande. Eu também aqui, mas a gente vai fazendo assim ao vivo, tá bem? Gênesis capítulo 13 diz assim: Abrão saiu do Egito e foi para o Négueb, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Négueb, na verdade em hebraico Negev, significa o sul. Eles não tinham nomes específicos para norte, sul, leste e oeste como nós temos hoje. Eles usavam direcionamentos a partir do ponto de vista onde estavam. Por exemplo, se o deserto do Negev fica lá para baixo, então Negev é ao mesmo tempo o nome de um deserto e sul. Quando eu quero falar que eu vou para o sul, eu vou para o Negev. Tá certo? Quando eu quero falar a região do leste, como o sol nasce no leste, eles chamam de Kedem, que é justamente a região onde o sol nasce, do levantamento do sol. Então eles faziam assim as orientações, as direções. Se o sol nasce, como de fato nasce nessa direção, então eu fico de frente para onde o sol nasce, e eu sei que aqui é a região leste. Atrás de mim é a região oeste. A minha mão direita vai ser sempre o sul, e a minha mão esquerda vai ser o norte, tá bem? Então Abraão veio com sua família para o sul, saindo do Egito. Então eles vieram naquela direção. E diz que Abraão era muito rico, que invocou o nome do Senhor, e que houve uma briga entre os trabalhadores ou os pastores de Ló, sobrinho de Abrão, e uma briga entre os pastores de Abrão, por causa de pastagem. Então Abraão disse a Ló, capítulo 13, verso 8 de Gênesis: não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Aí o verso 10 é a chave. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada como o jardim do Senhor. Essa expressão campina do Jordão, que está traduzida aqui como campina, em hebraico é a palavra kikar. Essa palavra kikar, nós temos a mesma palavra com uma pronúncia um pouquinho diferente em egípcio, em heblaíta e também em acadiano e sumeriano, se eu não me engano, também existe a palavra kikar. Kikar significa um círculo. É como se você pegasse uma vareta, colocasse no chão e fosse fazendo um círculo em volta dele. Isso que significa a palavra kikar. Então, em hebraico, diz que Ló viu a kikar do Jordão, que parecia o jardim do Éden, o jardim do Senhor. Se você olhar a região aqui, pena que a construção aqui não dá para a gente ter uma noção muito clara, mas para lá, para frente dá para você ter uma noção. Nós temos aqui uma região verdejante, até hoje é uma região bastante verde, e aqui é deserto, então chama atenção essa região verde, e ela faz, para quem está do ponto de vista de onde nós estamos, a ideia de um círculo, porque o horizonte parece um círculo. Ele parece um círculo. Então toda essa parte aqui, se pudéssemos ver atrás aqui também, parece um círculo, parece um kikar do Jordão, tá certo? Justamente o Rio Jordão passa lá atrás, nós estamos justamente de frente
para a região de Israel, então Sodoma deveria ser em algum lugar dentro desse círculo. O que chamou a atenção do Dr. Collins, é que embora seja uma parte cheia de águas, por isso que até hoje você tem muita vegetação aqui, tá vendo tudo verdinho lá? Se eu pudesse subir com um drone aqui, você veria essa parte aqui verde em forma de um círculo, e logo depois o deserto. O deserto do Negev está lá para frente, então você tem um círculo verdejante. E Ló foi esperto. Ele viu aquela planície do Jordão ali, aquela parte circular verdejante, falou, eu quero ir para lá, porque lá tem mais pastagem, tem águas. Mas aí veio uma questão arqueológica. Se aqui é um lugar tão abundante em águas, por que nós não encontramos muitas cidades aqui do período do Bronze? Em todo esse raio de terra que você está vendo aqui, você só encontra essa cidade lá de Tal al-Haman. Não há outras cidades, e que era para ter várias outras cidades, vários outros impérios. Existe uma ou outra vila que eles pensam que podem ser as outras cidades ali da planície, que formaria a planície de Sodoma, Gomorra e as outras cidades que estavam ali no vale, principalmente Zoar, por exemplo. Bom, um outro detalhe, quando Deus fala, aí você sabe que Ló vem para a cidade de Sodoma, ele vai morar ali e Deus anuncia a Abraão que ele vai destruir a cidade de Sodoma. E quando Deus fala que vai destruir a cidade de Sodoma, nós vamos ver aqui o que acontece. Vou ler com vocês aqui, Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19. Você sabe, primeiro Deus apareceu para Abraão e Sara lá em Hebrom. Eles estavam lá perto dos cavalhais de Manre. E lá Abraão ficou com um dos 3 forasteiros, que na verdade era o próprio Deus falando com ele, e os outros 2, que a Bíblia descreve como anjos, vieram provavelmente até Sodoma para alertar a Ló que a cidade seria destruída. E ali diz o seguinte, Gênesis capítulo 19, verso 23. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. É interessante que quando Deus avisou para Abraão que a cidade seria destruída, Abraão intercede diante de Deus, e o verso 28 diz assim, Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, Quicar, do círculo, e viu que da terra subia fumaça como se fosse a fumaça de uma fornalha. Bom, imaginando que tudo isso aqui pegou fogo, realmente a fumaça que subia disso aqui poderia ser vista do outro lado, onde estaria Hebrom. Daqui nós não podemos ver direito Hebrom, porque há uma grande nuvem de poeira, região desértica, e vocês não vão ver, mas lá no horizonte você já tem as montanhas de Israel, onde ficava Abraão. Então qualquer fogo de proporções monumentais, como esse que queimou tudo isso, se a Laura mostrar, as rochas queimadas estão até lá na frente, olha, tem uma construção de uma casa lá, tem árvores, tem torres de comunicação, todas essas partes aqui nós vemos exemplos de quão queimada foi a área e quão extensa foi a destruição de tudo aquilo ali. Então qualquer coisa que queimar aqui vai dar para ser visto de lá. Agora nós temos uma explicação para essa queima aqui, já mostrei para vocês a cidade destruída, a cidade de Tal Haman, já mostrei para vocês as cinzas que pulverizaram a cidade e em redor também a marca da destruição. O que os especialistas em geologia dizem? Eles compararam, fizeram uma pesquisa arqueológica aqui e compararam um acidente que houve de um meteorito que bateu na cidade russa de Tunguska em 1908. E esse meteorito, melhor dizendo, queimou toda a cidade, pulverizou tudo ali e causou uma destruição muito similar a essa. Então, o que indicaria as pedras terem derretido desse jeito, como vocês estão vendo aqui, seria um meteorito que bateu aqui. Mas o grande problema é que nós não temos a cratera desse meteorito. Porque se o meteorito caiu aqui, deveria fazer aqui uma grande cratera. E não há. As montanhas estão preservadas. Você pode ver. As montanhas, o vale. Então, como é que o meteorito provocou isso se não há cratera? Um outro tipo de evento geológico que poderia causar essa forma de queima das rochas seria um vulcão. Mas também não há nenhum indício vulcânico aqui, pelo menos numa época que ainda dá para fazer um registro no período do Bronze. Só se houve um passado geológico, mas no período do Bronze para cá não tem nenhum vulcão na região.
Então aventaram uma outra hipótese. Hoje é a teoria mais aceita entre os especialistas, que um meteorito caiu até aqui, um meteorito com a potência de 9.000 vezes a bomba atômica de Nagasaki e Hiroshima. Eles acreditam que essa pedra deveria ter um diâmetro de 50 metros, aproximadamente, 50 metros. Só que, por alguma razão, a 4 quilômetros de atingir a superfície, esta pedra explodiu, esse meteorito explodiu. Eu estou usando a palavra pedra, eu não sou geólogo, então estou usando de maneira leiga. Eu sei que nem sempre pedra e rocha são as mesmas coisas, então estou falando apenas uma linguagem leiga. Estou reproduzindo o que está em artigos científicos. Esse meteorito, a 4 quilômetros acima da superfície, ele explodiu. Um meteorito de um diâmetro de 50 metros. Ele explodiu, e quando ele explodiu, uma onda de calor muito grande foi produzida, similar a uma bomba atômica. E aquela onda de calor que foi produzida saiu queimando tudo, derretendo tudo, inclusive a cidade de Tal al-Haman. Então, mesmo fora da Bíblia, eu digo para vocês que do ponto de vista da ciência pura, sem nenhuma mistura com teologia, aqui houve uma destruição no período do bronze, datada de mais ou menos 1650 a.C., alguns colocam 50 anos para mais ou para menos, pode ser 1700 a.C., 1650 a.C., que pulverizou toda essa área. Então isso aqui foi queimado. Nos mesmos moldes que a Bíblia descreve a destruição de Sodoma e Gomorra, em que o fogo caiu do céu. E a extensão dessa destruição foi de centenas de quilômetros para todos os lados. Alguns acreditam que até mesmo a cidade de Jericó, que fica lá do outro lado hoje no território israelense, a cidade de Jericó também foi afetada pela onda de calor que foi produzida depois que o meteorito que ele explodiu e foi por toda essa parte aqui, tudo isso aqui foi afetado. Então você tem realmente muitos indícios de uma destruição por fogo. E, quero relembrar, um fogo que veio do céu. Aqueles mais céticos não deixam de perceber a semelhança entre o que nós vemos geologicamente aqui e o que está na Bíblia Sagrada. Então, qual a explicação que eles dão, já que não querem acreditar na historicidade do texto bíblico ou na inspiração profética da Bíblia Sagrada? Bom, um geólogo secular, o ateu, ele vai dizer para você que talvez foi a memória dessa destruição que houve aqui que gerou o mito da destruição de Sodoma e Gomorra. Essa é a explicação que eles dão. Houve uma destruição em massa aqui, as pessoas testemunharam isso, e a partir dessa destruição criaram o mito de Sodoma e Gomorra. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com outra hipótese, que a história de Sodoma e Gomorra possa sim ter sido um evento histórico que realmente aconteceu nesse lugar aqui, tá bem? E foi altíssima a destruição. Eu falei com vocês quando a gente estava lá no sítio arqueológico, foi mais de 2.000 graus Celsius de calor. Então imagina, um calor acima de 2.000, alguns colocam até 2.100 graus Celsius. É muita coisa, derrete tudo isso aqui, equivalente a 9.000 bombas atômicas de Nagasaki e Hiroshima. Então realmente não era para ter ficado nada aqui. Esta é a hipótese do Dr. Collins. Agora, quais são os problemas em relação a essa hipótese? Eu falei os pontos fortes dela. A cidade tinha aproximadamente 8.000 habitantes, todos morreram, foram pulverizados. Agora, sobre essa hipótese do Dr. Collins, nós temos apenas algumas dificuldades que eu vou apresentar para você. Quando eu digo algumas dificuldades, não estou com isso dizendo que eu discordo do que ele falou. Apenas eu estou sendo honesto em dizer que há elementos na teoria que ainda faltam ser harmonizados ou explicados. Quando a gente vai em Judas, no Novo Testamento, Judas, versículo 7, fala do juízo de Deus. Eu vou ler o versículo 6. Diz assim, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo do fogo eterno. Ou seja, essas cidades foram destruídas de uma vez por todas como castigo do fogo eterno. Olha o que diz aqui, Gênesis capítulo 19, versículo 28 em diante. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló havia morado.
Então Deus subverteu. E essa expressão que fala que Deus fez chover, verso 23, Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, é a mesma expressão, a ritmir, que aparece quando fala que Deus fez chover o dilúvio. Então, se Sodoma, de acordo com Judas, seria um exemplo da destruição final de Deus, não era para ter construções depois dela. Só que eu mostrei no sítio arqueológico que nós temos indício de construção no final do período do bronze recente. Nós temos indício de construção no período do ferro 2, nós temos indício de construção ali também no período de Herodes. Então, como é que eu faço? Se aquela cidade foi destruída pelo fogo de Deus e destruída terminantemente, não era mais para ter destruição ali, ou melhor, não era mais para ter nenhuma habitação ali. Isaías capítulo 13 também fala a respeito disso, no verso 19, falando de Babilônia. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as destruiu. Nunca mais será habitada, ninguém habitará nela de geração em geração. Então alguns pensam, se aquela era a cidade de Sodoma, como é que houve pessoas que moraram ali depois da destruição? Que a destruição dá em 1650 aproximadamente. Mas eu falei com vocês que por volta de 1400 eu tenho uma construção ali. E depois eu tenho outra construção no período do ferro, por volta de 1000 a.C. Se ali não era para ser construída mais nada. Eu vou para Ezequiel capítulo 16, e eu tenho a explicação que o Dr. Collins geralmente apresenta quando nós encontramos essa dificuldade aqui. Ezequiel capítulo 16, deixa eu ver que eu anotei aqui em algum lugar essa passagem, acho que é o verso 19. 16, verso 19, deixa eu ver se é esse mesmo texto aqui. A comida que farei, deixa-me ver, Ezequiel, capítulo 16, verso 53, perdão, gente, 53. Diz assim: restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e de suas filhas, e de Samaria e suas filhas, e restaurarei também a sua sorte sobre elas. Então, geralmente o Dr. Collins fala, veja, Deus falou que ia restaurar a sorte de Sodoma. Então, apesar de tê-la destruído por completo, Deus teria misericórdia e restauraria a sorte dela. A dificuldade de apresentar isso aqui como sendo um cumprimento da profecia de Ezequiel é que Ezequiel escreveu isso aqui no 6º século antes de Cristo. A cidade tinha sido restaurada muitos séculos antes, tá certo? 400 anos antes de Ezequiel. E ele fala no futuro, eu restaurarei. Então, como é que ele pode estar se referindo a uma restauração do passado? Então, parece que a cidade foi reconstruída 400 anos antes de Ezequiel. Então, pegar um texto que ele fala, Deus reconstituirá no futuro, parece dificultar o entendimento disso aqui. É uma dificuldade que nós temos. A outra dificuldade que nós temos é com relação à cronologia. Porque se a cidade foi destruída em 1650, então eu tenho que fazer todo um rearranjo da cronologia dos patriarcas. Eu, particularmente, trabalho com Abraão por volta de 1800, entre 1900 e 1800 a.C. E Abraão não poderia estar vivo em 1650, quando a cidade aqui foi destruída. 1650 já é o período quase que perto de quando Jacó vai descer para o Egito, mais ou menos uns 50, 80 anos depois disto. Então, 1650 é uma data difícil de nós encaixarmos na cronologia tradicional dos patriarcas da Bíblia. Então, nós temos essas duas dificuldades com o texto. A dificuldade que a cidade foi reconstruída e aparentemente Sodoma não deveria ser reconstruída nunca mais, e a dificuldade cronológica. Mas a despeito dessas dificuldades, nós temos também muitos elementos que concorrem para afirmar a hipótese que o Dr. Collins está levantando. Eu, do ponto de vista acadêmico, eu falo, olha, existem muitos indícios aqui que apontam para a história que o Gênesis nos conta da destruição de Sodoma. Muitos pontos, eu não posso passar por alto disso. Olha, tudo queimado aqui. Pode-se dar ao caso que amanhã eles corrijam essa datação do meteorito e não coloquem mais em 1650, mas no período anterior? Pode ser. Tudo é possível. Há muitas datações que são modificadas por novos achados. O Dr. Collins também escreveu um livro a esse respeito, onde ele faz uma reestruturação da cronologia dos patriarcas, que muda um pouquinho a data deles ali. Eu não sei, pode ser. Então eu estou sendo honesto com vocês. A esse
ponto de vista que há muitos indícios aqui interessantíssimos, mas essas duas dificuldades também que eu tenho que lidar com elas. Então, até que nós tenhamos novos achados, vamos colocar que Tal al-Haman é uma boa candidata à cidade de Sodoma. Há outras hipóteses. Eu vou até ver se eu consigo, eu estou indo para Israel daqui a uma semana mais ou menos, eu vou tentar encontrar com a Aline do Israel com a Aline, que vocês conhecem, uma grande amiga minha, e ela já apresentou uma hipótese que alguns colocam que a cidade de Sodoma seria do outro lado. Vocês já devem ter visto o vídeo dela. E até eu quero propô-la que a gente pode fazer um vídeo assim, eu mostrei as evidências aqui de Tal Haman, ela apresenta as outras evidências lá e nós podemos chegar a uma conclusão ou talvez nem chegar a uma conclusão de bater o martelo, mas sim apresentar para vocês as hipóteses. Então nós temos 3 lugares que concorrem como sendo a possível cidade de Sodoma. Você tem Babedrá, você tem lá perto do Mar Morto, onde a Aline apresentou, e nós temos aqui também Tal al-Haman. Com Babedrá, que fica também na Jordânia, eu tenho outro problema também com a cronologia, porque a destruição de Babedrá dá por volta de 2160 a.C. Então, se Haman está muito depois de Abraão, Babedrá está muito antes de Abraão. E Sodoma foi destruída na época que Abraão ainda estava andando pelas terras ali de Hebron. Então eu tenho esse problema da cronologia aí para ajustar. Mas também eu tenho muitos indícios que eu não posso passar por alto. Bom, vamos esperar que novos achados nos permitam ter uma certeza mais efetiva. Até aí vamos continuar estudando. E eu vou ver se eu consigo marcar com a Aline para a gente bater um papo, tá certo? Ela apresenta a hipótese do lado de Israel, eu apresento essa aqui. Vou falar um pouquinho mais nesse encontro com a Aline sobre Babedrá. E a gente vai deixar para você aí chegar à conclusão, ou pelo menos como eu, apresentar as evidências, os pontos altos, os pontos fracos, e ver se no futuro mais achados podem nos ajudar a bater um martelo em favor de alguma dessas hipóteses aqui, ou por que não até em todas elas, porque se centenas de quilômetros é a marca da destruição causada por esse fogo que desceu do céu, estou falando em linguagem científica, por que não dizer que tudo que estamos vendo de destruição faz parte daquele juízo de Deus que caiu na época de Abraão, aqui nesse lugar. Agora, para fechar o meu vídeo, embora eu falei apenas do ponto de vista arqueológico, das hipóteses e tudo mais, eu tenho também que procurar uma lição da história para nós hoje. Com Deus não se brinca. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus quer nos salvar. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Mas esse mesmo Deus que nos ama, ele também tem um lado, o lado estranho de Deus para nós, mas não contraditório à sua justiça. É o lado de um Deus que ama, mas que também destrói quando a sua paciência chega ao seu limite. E Deus não destrói porque ele odeia, ele destrói porque ele é justo. E ele não quer que o mal permaneça ad infinitum. Vocês entendem? Então, vamos continuar estudando, trazendo essas evidências até vocês. E se você está gostando desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, tá certo? Tem o meu curso também, a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, vou deixar aqui no descritor, onde você pode ter mais informações sobre a Bíblia. Eu comento a Bíblia todinha, do Gênesis até o Apocalipse. Cada semana, quarta-feira, tem um vídeo inédito para você, que vai ser meu aluno na Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, e também experimentar a história dos patriarcas de uma maneira como você nunca viu, a história do povo de Deus. Inclusive, uma parte da história do povo de Deus eu gravei aqui, tá certo? Eu gravei nesse lugar aqui, com outras informações que eu não estou dando aqui nesse momento, é claro. Eu vou deixar no descritor do vídeo os links para que você possa acessar lá. Um grande abraço, fique conosco e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.